Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a segunda temporada de Sombra e Ossos, ou Shadow and Bone, em inglês. A gente já teve um vídeo aqui no canal de crítica com spoilers e também teve vídeo de teorias pra próxima temporada da série, mas no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro. Então eu vou fazer uma comparação da série com o livro. Eu gostei muito das mudanças que a série fez, muito mesmo, assim, elas não me incomodaram. Então, basicamente, nesse vídeo, é só pra gente comparar mesmo, a título de curiosidade, pra gente lembrar como era o livro, os livros, né, que inspiraram a temporada, quais são as diferenças, só pra gente pontuar tudo isso, lembrar e conversar um pouquinho sobre, tá bom? Então é o seguinte, quero começar falando sobre os corvos, porque aí a gente tira isso do nosso caminho e depois compara os livros que inspiraram a temporada de fato. Quem já conhece as histórias da Leigh Bardugo sabe que os corvos, que é como a gente chama, Cass, Jasper e Neige, Nina, Wylan e Matthias, não fazem parte da trilogia Grisha, que é a trilogia que conta as histórias da Lina. Então eles têm os livros deles, que são os livros Six of Crows e Crooked Kingdom. A minha opinião é que, a partir da próxima temporada, a série vai abordar justamente esses livros, a gente já falou sobre isso no vídeo de teorias. Mas a série incluiu esses personagens desde a primeira temporada, misturando a história deles com a história da Lina. Para isso, os roteiristas precisaram criar histórias prequelas, né? Então histórias prévias às histórias deles, para conseguir encaixar eles aqui de certa forma. Quando a gente pensa na segunda temporada, tem algumas coisas da segunda temporada que de fato existem nos livros dos corvos, como por exemplo, o Matthias estar preso, ele acabar se envolvendo nas brigas ali de Hellgate, nas lutas que eram feitas ao vivo ali para pessoas apostarem e tudo mais, isso existe no livro. Também existe toda a história do passado do Cass. Essa temporada ela aproveitou para contar essa história do passado do Cass, em que o Pekka Rollins enganou ele e o irmão quando eles eram bem mais novos. O irmão dele morreu de peste, né, de varíola, e o Cass também acabou indo parar no mar junto com outros corpos e cadáveres. Isso é um trauma que ele leva pra vida até hoje. Ele é apaixonado pela Inês, não consegue nem tocar nela por conta desse trauma. Então essas coisas existem no livro. E nos livros de Six of Crows também, tem alguns momentos em que o Cass de fato faz esse esquema que ele faz ali no episódio 4 da segunda temporada, que é fingir que tá tendo um surto de varíola na cidade de Ketterdam. Ele, na verdade, simula os sintomas da varíola num plano que eles têm no primeiro livro que envolve o Matthias e Hellgate, mas ele faz algo muito parecido com o que acontece no episódio 4 no segundo livro, no final do segundo livro, que é onde ele faz a cidade acreditar que tá tendo mesmo um surto de varíola e ele faz o Pekka Rollins acreditar que o filho dele está de fato enterrado, vivo, e o Pekka precisa ir lá e tentar salvar o filho, sendo que o filho nunca foi enterrado. Então essas coisas existem nos livros de Six of Crows, mas a história pegou e adiantou tudo isso pra cá, né? E essas coisas existem, mas existem também num outro contexto, e não nesse contexto de os corvos terem voltado depois da missão da Lina e perceberem que estão sendo incriminados pelo Pekka Rollins e que perderam o bar pro Pekka Rollins. Essas coisas aqui foram criações pra série mesmo. A série só pegou uma narrativa dos livros e conseguiu incluir e misturar aqui com a história da série. E aí, a partir do episódio 5, quando a gente tá acompanhando os corvos especificamente, né, a gente vê eles indo atrás de uma espada ao lado da Zoya e do Tolya pra ajudar a Lina a derrotar os monstros de sombra do Darkling, que são os Nishivoya. Tudo isso não existe nos livros, foram criações pra série mesmo, mas tem alguns detalhes que de fato são inspirados nos livros, como por exemplo, o Wylan não saber ler, a história do Jasper com a mãe dele, então tem algumas coisas aqui. Falando em Jasper e Wylan, nos livros de Six of Crows, eles demoram mais tempo pra ficar juntos e eles... Isso que a série criou aqui, deles já terem se conhecido, eles já ficarem juntos nesse contexto, também é tudo invenção da série, né? No livro eles ficam juntos num outro contexto e eles têm um slow burn no desenvolvimento, né? As coisas são um pouco mais devagar pra eles, então também tem essa diferença aqui. Com isso dito sobre os corvos, vamos falar sobre a história da Lina, porque tem várias diferenças mesmo, hein, em relação aos livros. Porque assim, essa temporada decidiu adaptar os dois livros, esses dois livros aqui, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. A primeira temporada adaptou só o primeiro livro, então essa temporada decidiu juntar esses dois livros que marcam a busca da Lina pelos dois amplificadores que faltam, né, que são o Açoite do Mar e o Pássaro de Fogo. Pra fazer isso, a série teve que otimizar muitas coisas, então eu vou comparar essas duas narrativas, mas eu não vou me focar muito
em detalhes. Eu só quero mostrar estruturalmente quais foram as diferenças. E a gente vai comentando algumas coisas, mas se eu focar em detalhe por detalhe, esse vídeo vai ficar aí enorme, né? E acho que não tem essa necessidade. No livro Sol e Tormenta, então, quando esse livro começa, a Alina e o Mal estão em Nova Zen, depois dos acontecimentos anteriores, né? E eles estão escondidos, tentando entender quais vão ser os próximos passos deles. Só que eles são encontrados pelo Darkling e pelos Grishas que estão ajudando o Darkling. Eles são capturados e eles vão parar no navio do Stormhound dessa forma. O Stormhound foi pago pelo Darkling para ajudá-lo a sequestrar a Alina e o Mal também por consequência, né? E o Darkling, ele quer encontrar o açoite do mar pra Alina. O Mal, de fato, consegue um amplificador pra Alina, rastreia ali, mas o Stormhound, que é o nosso Nikolai, se volta contra o Darkling, obviamente, e volta pra Ravnica junto com a Alina e com o Mal, usando mesmo o Beija-Flor, que é o barco que voa, né? Eles passam pela Dobra das Sombras, enfim. Isso ali é até bem parecido. Mas na série, a Alina e o Mal acabam entrando no navio do Stormhound pra fugir ali do que tá acontecendo com eles e pra ir atrás do açoite do mar. E eles só vão encontrar o Darkling bem depois, né? Bem mais pra frente. E o Stormhound, juntamente com o Tolya, Tamari, o pessoal que tá ali na tripulação deles, ajudam a Alina e o Mal a encontrarem o açoite do mar. Isso na série. No livro, uma curiosidade é que o Stormhound tem um rosto e o Nikolai tem outro rosto, apesar de eles serem a mesma pessoa, né? O Nikolai usa um disfarce feito ali com poderes Grishas, até onde eu entendo, né? Pra se disfarçar de Stormhound, porque o rosto dele é conhecido como o rosto do príncipe de Ravnica. E aí a série optou por não trabalhar nisso, e eu até entendo que talvez seria muito difícil, teriam que escalar atores diferentes, ou fazer um trabalho meio esquisito de efeitos especiais, enfim. Então isso não existe na série. No livro, depois que a Alina, Mal, Nikolai, né, que era o Stormhound, Tolya e Tamar cruzam a Dobra das Sombras e chegam em Ravnica de novo, eles vão pra Uzalta e a Alina começa já a liderar e a treinar o segundo exército pra enfrentar as forças do Darkling. E ela já sabe que o Darkling, ele tem ali os seus monstros de sombra, né? Porque no livro, quando a Alina encontra, né, o Darkling, quando o Darkling sequestra a Alina e o Mal, ele já mostra os Nishtivoia pra Alina nesse momento. Então eles já sabem mais ou menos o que tá acontecendo ali. Na série, a Alina e o pessoal, eles vão direto pra Roda Giratória, que é esse território ali onde a família do Nikolai tá exilada, eles estão se escondendo das forças do Darkling e da guerra civil que tá acontecendo em Ravnica mesmo. No livro também, o Vasily, que é o irmão mais velho do Nikolai, ele abre passagem comercial pra Fierda entrar na capital, em Uzalta, porque a cidade estava fechada. E assim, o Darkling usa essa oportunidade pra atacar. E acaba matando o Vasily dessa forma. E atacando a Alina e o pessoal. E a Alina decide lutar contra ele usando Merzots. E isso faz com que ela perca muito dos seus poderes, né? Com que o poder dela seja drenado. E por isso o cabelo dela fica branco. É uma cena muito icônica do livro. É uma das melhores partes, eu acho, do livro. E ela consegue escapar com alguns dos Grishas que estão com ela e com o Mal. E o Nikolai também escapa, mas eles se separam, né? Nesse momento. Na série, o Darkling consegue atacar a Roda Giratória, e não Uzalta, né? Quando o Vasily revela a localização deles para alguns conhecidos para a festa de noivado ali, que vai anunciar o noivado entre a Alina e o Nikolai. Essa é a parte da história que adapta o primeiro livro. Então, os 4 primeiros episódios, mais ou menos, eles adaptam o primeiro livro de uma forma bastante diferente. No livro 3, quando o livro 3 começa, que é o Ruin e Ascensão, e aí a gente tá falando, pensando na série, né, a partir do episódio 5, depois que o Darkling ataca Uzalta, a Alina e alguns Grishas que estão com ela e conseguiram escapar vão para uma catedral subterrânea que é operada pelo Aparat. Na série, a gente só vê o Aparat no final da temporada, numa cena dele com o Nikolai. O Aparat, no livro, desempenha um papel muito importante e o livro aborda uma faceta dessa história que eu até sinto falta na série, mas que eu entendo porque não apareceu e eu acho também que pode aparecer numa temporada futura, né, talvez já na próxima, que é essa adoração do povo a Alina como santa, né? A Alina, ela é chamada de santa em vários momentos da série, da temporada, mas a gente não aborda o quanto isso pode ser perigoso, né? As pessoas olharem pra ela não como um ser humano, mas como uma santa. Então a gente vê no livro o Aparat querendo prender e proteger a Alina, mas de um jeito meio psicótico, assim, meio lelé da cabeça mesmo. E aí grande parte do terceiro livro gira ao redor disso. Isso foi cortado da série, não existe na série. Como a fonte de energia da Alina é a luz e ela tá embaixo da terra no livro, ela também tá com seus poderes muito enfraquecidos. E aí o Mal, o David e a Jane conseguem abrir um buraco e a luz entra pra ela recuperar os poderes e eles conseguirem sair dessa espécie de prisão que tá sendo feita ali com eles.
E aí eles saem e logo depois encontram o Nikolai e outros soldados que levam eles de fato agora pra roda giratória, onde a Bagra também tá, e daí ela conversa muito com a Alina, ajuda a Alina a voltar a treinar e conta pra Alina a história de Morozova, que é a mesma história que ela conta na série, né? De que ele era pai dela, de que ela tinha uma irmã, ela matou a irmã, ele reviveu a irmã, enfim, toda essa história ali é contada também no livro, mais ou menos como é na série. E aí, no livro, eles são atacados novamente na roda giratória pelo Darkling. Na série, a Alina, o Mal, o Nikolai e o resto do pessoal, eles não vão pros Alta, como eu disse, né? Eles já vão pra roda giratória e eles são atacados direto ali. Então a série acabou otimizando 2 ataques em um só. Na série, depois do ataque, eles vão encontrar o Dmitri, que é um amigo de infância do Nikolai, numa base do primeiro exército. Só que no livro, na roda giratória, quando o ataque da roda giratória acontece, o Darkling transforma o Nikolai em um monstro alado, coberto de sombras, com presas e garras e tudo mais, usando merzotes mesmo. E aí o Nikolai, ele vai embora, ele não continua com o pessoal e ele tá 100% transformado em monstro. Depois, eventualmente na história, quando o Darkling é derrotado, o Nikolai volta a ser humano, mas essa escuridão permanece dentro dele, ele se torna o rei de Ravnica e tem que lidar com essa escuridão. Que é mais ou menos o que a gente viu acontecendo no final da série, só que de um outro jeito, né? Ele é atacado por um dos monstros das sombras e ele fica ali muito tempo nesse ataque. Quando o Darkling é derrotado, o monstro para de atacá-lo, mas a gente vê que sobrou um resquício disso nele. E com certeza a série vai explorar isso num futuro. Na série, a Bagra logo percebe que o Mal é o terceiro amplificador e conta pra ele, né? Mas no livro eles demoram um pouquinho mais pra descobrir. A Alina, o Mal, a Jenny, o David, a Zoya, a Tolya, a Tamar, quem mais? Nadia, todo mundo que tava ali junto, eles continuam procurando pelo Pássaro de Fogo e descobrem eventualmente que é o Mal também. E aí vamos falar sobre a batalha final, porque ela é bem diferente nas duas mídias, né? Eu vou tentar resumir pra fazer isso de uma forma bem direta. No livro, eles de fato se encontram ali no meio da Dobra das Sombras. O Darkling, a Alina, o Mal e diversas outras pessoas que vêm pra participar dessa batalha. E a Alina e o Mal juntos matam o Mal, e dessa forma a Alina usaria o poder do Mal como amplificador. Só que aí, no livro, assim que o Mal morre, a Alina perde os seus poderes e não entende direito o que tá acontecendo. É quando todas as pessoas normais, que não têm poderes grixas, que estão ali ao redor nessa batalha, explodem, entre aspas, em luz. Então é como se os amplificadores que a Alina tá usando ali, os 3 juntos, amplificassem o poder dela de Congeladora do Sol, mas amplificassem esse poder nas outras pessoas, em milhares de outras pessoas. E dessa forma eles conseguem, de fato, destruir a Dobra das Sombras. Em seguida, a Alina vai e esfaqueia o Darkling e mata ele dessa forma, mas ela está sem os seus poderes. Quem ressuscita o Mal no livro, né, quem traz ele de volta à vida, é Tolya e Tamar usando seus poderes grixas, e não a própria Alina usando merzotes, que é o que ela faz na série. Assim, no livro, então, o Nikolai se torna rei de Ravnica, a Alina não tem mais poderes, e ela decide viver uma vida tranquila com o Mal, reconstruindo o orfanato em que eles cresceram, e aí cria-se uma história de que a Congeladora do Sol teria morrido na batalha para que ela pudesse ter uma vida mais tranquila. Só que esse final é muito controverso, porque os fãs detestam que a Alina tenha perdido seus poderes e se tornado uma pessoa normal, sendo que ela foi responsável por mudar o mundo, né? Parece que isso só foi criado para que ela pudesse ficar felizes para sempre com o Mal, ao invés de ser uma pessoa própria, uma personagem própria, que continuaria ali o seu destino e fazendo coisas incríveis. E aí a série, ao meu ver, tentou corrigir isso e fazer um final que agradasse de uma outra forma mesmo o público dos livros e também os fãs da série, né? Porque na série, a Alina de fato acaba matando o Mal, mas isso é suficiente para ela ter o poder dos amplificadores, destruir a Dobra, esfaquear o Dark. Ela não precisa do poder dela sendo amplificado em outras pessoas, né? Acontece com ela mesma. Quem traz o Mal de volta à vida, como eu disse, é a Alina, usando merzotes. Isso vai ter consequências com certeza no futuro, né? E depois do fim do conflito na série, o Mal se torna um Stormhound e vai viver ali uma aventura e descobrir quem ele é depois de tudo isso, né? Enquanto a Alina vira parte do Triunvirato Grisha com a Jenny e a Zoya. No livro, quem completa o Triunvirato Grisha é o David, porque no livro o David não morre. E a Alina perde seus poderes e vai viver uma vida tranquila, né? Então a série mudou essas coisas aqui e agora o Triunvirato Grisha é formado pelas 3, né? A Alina tá ali no centro de tudo isso e aparentemente ela ainda tá noiva do Nikolai, né? Que se tornou o rei de Ravnica. E eu imagino que na próxima temporada eles devam tentar reconstruir Ravnica a partir de tudo que aconteceu, mas também vão ter um novo desafio, que é a questão da Jurda-Paren, que é essa droga que aparece na cena final da temporada, a gente já falou sobre ela nos outros vídeos que saíram aqui no canal, que é
uma coisa muito importante, um enredo muito importante do livro Six of Crows, que é o primeiro livro dos Corvos. Então, imagina-se que a partir da terceira temporada da série, a gente comece a ver a história dos Corvos sendo o foco mais do que a história da Alina, mas eu imagino também que eles devam juntar aí o livro King of Scars, que continua a história do Nikolai enfrentando essa escuridão. Então eu imagino que essas duas coisas vão aqui se juntar a partir de uma terceira temporada. E agora, a Alina também tem uma escuridão, já que a gente vê ela usando os poderes do Darkling e conjurando sombra no fim da temporada. Isso também é inspirado nos livros, porque depois que ela enfrenta o Darkling no segundo livro, ele adquire um pouco dos poderes dela e vice-versa. Mas aqui isso aparece de uma outra forma. No mais, eu queria comentar uma outra diferença da série em relação ao livro pra gente finalizar. No livro, a gente tem um triângulo amoroso entre Alina, Mal e Nikolai, que é muito mais forte do que na série. Eu sinto que a série amenizou esse triângulo, porque no livro a gente vê o Nikolai flertando muito mais com a Alina, e os dois têm ali uma química, eles até se beijam em alguns momentos, se eu não tô enganada. Faz muito tempo que eu li, viu? Eu tive que relembrar umas coisas, porque já faz uns 3 anos que eu li esses livros, mas eu tenho quase certeza que isso acontece. E no livro também, o Mal, ele tem uma personalidade muito difícil. Ele é cuzão com a Alina, ele é muito ciumento, ele briga com ela, ele não consegue entender que esse é o destino dela e que ela tem que resolver as coisas em Ravnica. E na série a gente vê um Mal que ele é muito mais apoiador, né? Que ele tá realmente seguindo a Alina pra onde ela for, que ele vai fazer o que for preciso pra ajudá-la. E é algo também que os fãs dos livros, as pessoas que leram o livro de forma geral, não curtem muito, né? O Mal ser tão cuzão e chato com a Alina em vários momentos. E aí a série também corrigiu, já tinha corrigido isso desde a primeira temporada. Então é basicamente isso, essas são as grandes diferenças do livro, até onde eu me lembro e entendo. Claro, tem muitas especificidades. Se vocês leram recentemente ou se lembram de alguma coisa que eu não falei, comentem também, deixem nos comentários, porque eu acho que é importante as pessoas compartilharem o que se lembram e a gente vai construindo mesmo essa percepção de comparação da série com o livro. Mas eu acho que eu consegui reunir bem aqui nesse vídeo as grandes diferenças e mudanças. De novo, foram mudanças que eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que a série conseguiu entender a essência da história e fazer melhorias em relação a ela, e eu tô muito ansiosa pra continuar vendo novas histórias no Grishaverse adaptadas pra Netflix. Fiquei muito feliz com a temporada, quem assistiu meu vídeo de crítica já sabe disso, e eu quero saber de vocês quais mudanças vocês gostaram, quais mudanças vocês não gostaram, e a gente vai continuando essa conversa, tá bom? Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha, se inscrevam no canal, e a gente se vê em breve. Um beijo grande e tchau!